Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a todos vocês. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A mensagem de hoje que eu quero deixar para os irmãos. Louvado seja Deus, as irmãs e os ouvintes da palavra de Deus, está no Evangelho de Jesus, que segundo escreveu Mateus, no seu capítulo 22 e versículo 29, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aonde o Senhor ele vem nos dizer assim, louvado seja Deus. E Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, errais, louvado seja Deus, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Aleluia, errais, louvado seja Deus, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. O Mestre, o Senhor, falando, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui, louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E hoje eu quero falar de dois grandes erros que os homens cometem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Dois grandes erros que os homens cometem. Louvado seja Deus. Eu já quero agradecer a todos. Louvado seja Deus que tem se inscrevido, que tem deixado o seu likezinho, que tem deixado seu comentário. Que Deus continue a abençoar cada um de vocês. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É interessante que neste texto sagrado, Jesus aponta dois grandes erros que os homens cometem. O primeiro erro é não conhecendo as Escrituras. Louvado seja Deus. E o segundo é não conhecendo o poder de Deus. Aleluia. Então são os dois primeiros erros que o ser humano ele comete diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus é não conhecer as Escrituras e nem conhecer também o poder de Deus. Aleluia, louvado seja Deus, aleluia. E Jesus, ele foi quem falou estas palavras para aqueles religiosos, louvado seja Deus daquela época, da época dele, do tempo dele, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus, ele foi quem falou estas palavras, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eles achavam que conheciam as Escrituras, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e colocava leis e julgos em cima das pessoas. Louvado seja Deus. E o Senhor, ele chega, com esta palavra, ele diz, que o homem, ele erra duas vezes, por não conhecer as Escrituras e nem conhecer o poder de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A falta de conhecimento das Escrituras Sagradas mergulha as pessoas na ignorância espiritual. Quando a pessoa não conhece a palavra de Deus, ela é um ignorante espiritual. Ele é um ignorante espiritual. Por quê? Porque não conhece o livro sagrado. Louvado seja Deus. Não sabe qual é a boa, perfeita vontade de Deus para a vida, para a vida, as nossas vidas. Então, eu só sei o que é bom, perfeito e agradável para mim se eu conhecer a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Em 2 Crônicas 15:3, a Bíblia também ela vem nos dizer que Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus e sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Então, por muitos dias, o Israel de Deus esteve, louvado seja o nome do Senhor Jesus, sem o verdadeiro Deus, porque eles deixaram o Senhor, sem sacerdote que o ensinassem e sem lei. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nos dias de hoje, Igreja do Senhor, ouvintes da palavra de Deus, não tem sido diferente, Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A gente vê que eu que ministro a palavra de Deus, eu percebo nas igrejas tanto a falta de conhecimento, das Escrituras Sagradas, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e também a falta de interesse do povo de Deus em querer conhecer a Deus, em querer conhecer as Escrituras. Diz que serve ao Senhor, mas quer servir do seu jeito, da sua maneira,
no teu querer, na tua vontade, nos próprios desejos da carne. E isso não é conhecer a Deus, isso não é servir a Deus, é estar ali igual o povo de Israel, querendo viver os feitos, querendo viver as maravilhas de Deus, porém não conhece a Deus, né? Muitas das vezes porque vê Deus operar no meio da igreja, já acha que está perto do Senhor, já acha que já serve ao Senhor. E a conhecer a Deus vai muito além disso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Então o povo aqui de Israel, eles estiveram por muitos dias sem o verdadeiro Deus e sem sacerdote que o ensinassem a lei do Senhor. Então ficaram, né, aí afastados do Senhor. O salmista, né, também fala, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, lá no Salmo 73:11, né? Ele diz: os ímpios cometem este grande erro, dizendo: como o sabe Deus? Né? Como sabe Deus? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ou há conhecimento no Altíssimo, né? Então, os ímpios, eles cometem também este erro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Também cometem, né, este erro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porém, a própria palavra de Deus responde a esse tipo de ímpio, dizendo: não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabrestos e freio, para que não se atire a ti. Né? Então, é o salmista, né, aqui falando, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que quando uma pessoa ela é ignorante, louvado seja Deus, ela é ignorante na espiritualidade, louvado seja o nome do Senhor Jesus, quando ela mergulha numa ignorância espiritual, ela se torna como, né, um cavalo, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ou como uma mula que não tem entendimento nenhum, né? Misericórdia, Jesus, cuja boca precisa de cabresto, né? Louvado seja Deus, uma pessoa sem entendimento, ela fala o que ela quer, o que ela acha que é certo, né? E ela vai falando igual uma tola, né? Então, louvado seja o nome do Senhor Jesus, o comportamento de uma pessoa sem entendimento não é bonito, né? Não glorifica a Deus, não é louvável, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, o salmista, ele deixa bem claro aqui no Salmo 73:11, né? Que uma pessoa sem entendimento, ela é assim como um cavalo, uma mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabrestos e freio, para que não se atirem a ti, né? Então, os donos dos animais, eles colocam cabrestos, colocam freios nas suas bocas e eles têm o controle, né? Tem o domínio ali daquele animal. Eles, quando ele estica assim a rédea, né? O cavalo ele corre, a mula corre. Quando ele encurta a rédea, né? O cavalo ele para, logo ele obedece, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o ser humano, ele só aprende a ser sábio, ele só aprende a obedecer quando ele conhece a palavra de Deus, quando ele é um conhecedor, né, e praticante da palavra de Deus. Mas tem pessoas que ela serve ao Senhor, mas ela não tem entendimento ainda, ela não tem sabedoria ainda, né? Ela se comporta assim, ela vai falando, machuca todo mundo, pisa em todo mundo, se sente, né? É muito triste a gente ver isso nos dias de hoje. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Salmo 32:9 também fala da mula e do cavalo, né? Salmo 32:9. Em Provérbios 29:18, né? Também o sábio Salomão, ele escreveu, né? Dizendo, né? Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Então, não havendo profecia, o povo de Deus se corrompe. Louvado seja Deus. Mas o que guarda a lei, né? Esse é bem-aventurado ou feliz. Então, eu quero dizer que a profecia, né, que Salomão está falando aqui, é a palavra de Deus. A verdadeira profecia aqui é a palavra do Senhor, não é aquela que o homem usa, né, por misericórdia, entrega ali. Ela é um alerta de Deus,
né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, Deus alertou, né? Deus avisou, né? Mas a verdadeira profecia está aqui, é a palavra de Deus. Não é a gente esperar alguém falar conosco, não. No seu entendimento ou no seu conhecimento, né? Ou muitas das vezes quando Deus também usa o vaso. Mas a verdadeira profecia em que Deus ele quer que nós venhamos, né, conhecer, louvar-se a Deus, que Deus quer que o homem conheça para que ele não venha se corromper, é a palavra de Deus, porque eu já vi muita gente falando, na minha igreja não deixam eu profetizar, né, louvar-se a Deus, mas Deus me levantou com esse dom e Deus disse que se não houver profecia o povo se corrompe. A profecia que Deus fala é a palavra dele, né? Se não houver palavra, a palavra de Deus naquela igreja, naquele templo, naquele lugar, naquele culto, naquela reunião, ou seja lá como, né, for chamado, se não tiver a palavra de Deus, o povo se corrompe, porque quem ensina, quem direciona, quem nos instrui é a palavra de Deus. Então, é a palavra do Senhor que é a verdadeira profecia. Quantas profecias nós já ouvimos e não aconteceram, né? Eu já ouvi várias e não aconteceu, né? E quantas nós já ouvimos aí pregadores famosos falar que Deus ia fazer, até hoje nunca aconteceu nada, porque só vai acontecer na nossa vida aquilo que Deus quer, que Deus já tem determinado para nós. Mas Deus, ele usa os vasos dele, tem muito vaso de Deus, tem muito homem, tem muita mulher de Deus, apesar de ter, né, uns picaretas aí, mas tem muitos vasos de Deus, né, na terra ainda. Há um remanescente de Deus na terra. É porque tem pessoas que elas acham que a palavra de Deus não é suficiente, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, infelizmente, estamos vivendo esse tempo, louvado seja Deus, em que a volta do Senhor ela se aproxima. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No livro, né, do profeta Oséias, também no seu capítulo 6 e versículo 6, o profeta Oséias, ele também escreveu dizendo, né? Louvado seja Deus, aleluia, porque eu quero misericórdia e não sacrifício. Deus falando através da boca, né, do profeta Oséias, dizendo que ele quer misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que o holocausto. Então, Moisés, ele conheceu os caminhos de Deus, ele conheceu a Deus, né? Moisés, ele andou nos caminhos de Deus, mas o povo de Israel, eles quiseram viver nos feitos e nas maravilhas que Deus operava. Então, eles foram corrompidos porque eles não conheceram, e foram destruídos porque eles não conheceram a Deus. Eles conheceram as maravilhas que Deus fez, né? A água se transformar em sangue, né? Tudo aquilo que veio ali sobre o Egito, depois o que eles viveram ali no deserto. Então eles conheceram a maravilha de Deus, eles conheceram, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, o que Deus fez no meio deles, mas eles não conheceram ao Senhor e muito menos o caminho de Deus. Por isso que eles foram destruídos. E Moisés, ele foi salvo porque ele conheceu a Deus e ele conheceu o caminho, né, do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então Deus, ele quer misericórdia e não sacrifício. Tem pessoas que ela faz tanto sacrifício, mas ela não é misericordiosa, não é um misericordioso, né? O coração é duro, de pedra. Louvado seja Deus, também não tem conhecimento de Deus. Tem pessoas que acham que vai ser salva pelas obras. E ela faz muita obra porque ela acha que vai ser salva pelas obras. E não é verdade. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, o que Deus ele quer de nós, o que ele quer de mim e da igreja dele é que conhecemos a ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Amém, povo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Também no livro de Malaquias, do profeta Malaquias, no seu capítulo 2 e 7, a Bíblia afirma, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que os lábios dos sacerdotes guardarão a ciência e da sua boca buscarão a lei, porque ele é o anjo do Senhor dos exércitos. Então, uma pessoa que exerce o sacerdócio, né, um pastor, ele é o anjo do Senhor, louvado seja Deus.
Ele é o anjo de Deus na terra, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus para ensinar a verdade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, da boca de um pastor, da boca de um servo de Deus, tem que sair a lei do Senhor, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tem que estar meditando na palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. O sacerdote, né, o pastor, ele guarda a palavra de Deus na tábua do teu coração, ele não dá escândalo, ele não se envolve em disse-me-disse, né? Ele é uma pessoa, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, podada por Deus. Louvado seja Deus, as palavras não é lançadas de qualquer jeito, não são palavras inúteis. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, ele é podado, né? Louvado seja Deus, ele tem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, os frutos do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus na vida dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, ele é um homem temente, né? Uma mulher temente, obediente ao Senhor, aos mandamentos de Deus e se preocupa com as vidas, se preocupa com as almas, coisas que nós também estamos vendo muito pouco hoje. Mas isso não me assusta, porque a palavra do Senhor diz que são muitos chamados e poucos escolhidos. Então Deus chamou muitos, mas também escolheu poucos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, o homem de Deus, a mulher de Deus, é uma mulher que ela dá testemunho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ela não é uma mulher devassa. Ela não é uma mulher que chama a atenção dos homens. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ela não é uma mulher que provoca ciúme nas servas de Deus. Ela é uma mulher de oração, ela é uma mulher de jejum, ela é uma mulher de palavra, ela é uma mulher, louvado seja Deus, que ela se preocupa com o reino de Deus e com as pessoas que estão em volta dela, que o Senhor colocou para que ela cuidasse, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, o homem de Deus também, é um homem ponderado, é um homem, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que tem domínio próprio, é um homem que tem os frutos do Espírito, ele se preocupa com a vinha, com a obra que Deus colocou na mão dele. Ele não é um homem, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que fica chamando a atenção das irmãs na igreja. Ele não é estrela, ele é um servo, né? A pessoa, quando é servo de Deus, ela passa isso para a igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Que Deus nos guarde, que Deus tenha misericórdia das nossas vidas e que não venha deixar a gente cair nesse laço do inimigo. Porque este ano é ano, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e que o inimigo ele vai perturbar a igreja, que ele vai atuar dentro da igreja. Muitos demônios vão entrar materializados nas pessoas e a pessoa não vai nem perceber que é um demônio, que aquela pessoa que chegou ali para nos visitar é um demônio em forma de uma pessoa. Louvado seja Deus, porque a Bíblia é bem clara quando ela diz que Satanás, se for necessário, ele se transforma até em um anjo de luz. Imagine em uma pessoa. Então ele vai entrar em várias igrejas. Então a igreja do Senhor tem que estar em jejum, tem que estar em oração. Mas a igreja de Deus ela tem andado muito desunida, tem andado com muita contenda, com muito espírito faccioso, de disse-me-disse, de eu sei, eu posso, eu quero, as coisas é assim do meu jeito. E quando há essas coisas, quando há essas obras dentro da casa do Senhor, Deus ele não opera, Deus ele se afasta, porque o Espírito Santo de Deus, ele é muito sensível. Então tem muitos cultos hoje que o Senhor não está mais, tem muitas igrejas hoje que o Senhor não está mais, tem muitas reuniões hoje, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que a palavra de Deus é pregada, mas o Senhor não está mais. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando o Senhor falou ali para Jeremias, louvado seja Deus, que o povo estava no templo, mas haviam virado as costas para o Senhor e que ele não orasse por este povo, porque Deus ele não ia ouvir, não ia responder. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, nós hoje estamos vivendo este tempo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Essas coisas estão acontecendo em nosso meio. Não é porque a igreja faz muito barulho que o Senhor está ali. Ou não é porque a igreja também é muito silenciosa que o Senhor está ali. As coisas de Deus, ela tem ordem, ela é com ordem e com decência. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Onde tem muita bagunça, onde tem muita oba-oba, o Senhor não está. Não é porque o pregador está gritando muito que o Senhor está ali. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Não, as coisas de Deus ela é com ordem, ela é com decência. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Tem muitos lugares em que o Senhor ele não está presente mais.
muitos cultos, muitas reuniões onde não prega mais salvação, onde não prega mais arrebatamento, né? Onde são tantas coisas que estão acontecendo no meio do povo de Deus que o Senhor não está mais presente. Deus não é menino, Deus não é de brincadeira, Deus não gosta de bagunça, Deus não gosta desse estrelismo que está dentro, que está no meio do povo de Deus. O Senhor não gosta dessa luxúria que está dentro dos templos, dessa vaidade que está dentro dos templos. E quem é que está fazendo isso? O inimigo, o espírito do engano. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, ludibriando a mente das pessoas. Ele falou que entraria nos templos. Ele falou que perturbaria. Louvado seja o nome do Senhor, mas os crentes estão dormindo. A maioria, eu falo sem medo de errar e de pecar, a maioria estão dormindo. Mas hoje o povo também não gosta muito da palavra de Deus. A palavra de Deus diz que nos sinais do tempo, né, muitos iam procurar doutores para lhe ensinar, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E tá aí, né, louvado seja Deus, a gente tá vendo aí. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, pessoas sendo treinadas para falar até em línguas estranhas, treinada até para dançar na presença do Senhor. Isso é espírito do engano. Isso não é Deus, porque Deus não precisa que o homem ensine nada. Ele é quem capacita o homem a tudo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se há uma capacitação no homem, vem de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, não é um homem, um pecador que vai ensinar. Louvado seja Deus, uma pessoa falar em línguas estranhas, falar os mistérios de Deus, em dançar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus na presença do Senhor, para dizer que a igreja está dançando, está rodando, está pulando e Deus está ali. Ó, o Espírito Santo está ali. Mentira, isso é obra do engano. Isso é obra do diabo. Isso é obra do adversário, do inimigo das nossas almas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, e é muito triste a gente ver isso. A gente vê um pastor, ele, né, permitir essa situação, essas coisas dentro daquela casa que ele abriu, dizendo que era casa de Deus, porém não é, é casa de engano e está ludibriando a mente das pessoas. Então esses, né, vão ter conta com o Senhor, porque Deus, ele diz na palavra dele, lá em Gálatas, que nele não deixa ninguém escarnecer do nome dele. Ninguém escarnece do nome do Senhor e fica por isso mesmo, né? Então, que Deus, ele tenha misericórdia das nossas vidas, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, a apostasia tem entrado, né? É difícil, é muito difícil, né? Hoje você encontrar, aleluia, um crente, verdadeiro crente de oração e de renúncia, né? O inimigo, ele tem atuado, e que Deus guarde as nossas vidas, né? Louvado seja o nome do Senhor. Eu louvo a Deus, louvo mesmo ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque na igreja onde eu congrego, a gente vê ainda os demônios manifestarem, a gente busca o Senhor, a gente tem orado, a gente tem jejuado, a gente tem partilhado a palavra de Deus, né? E naquele lugar, naquele humilde lugar ali, a qual muitos não dá nada, mas ali não entra pessoas, louvado seja o nome do Senhor Jesus, endemoniadas para ficar sentado ouvindo a palavra. Não, ele manifesta na hora e nós, né, expulsamos no nome do Senhor Jesus, porque é no nome de Jesus que expulsa demônio. Não é com línguas estranhas, nem batendo o pé, nem rodando, é com o nome de Jesus que expulsa demônio. Nós fazemos isso por misericórdia de Deus, por misericórdia de Deus. Então eu louvo a Deus, né? Louvar seus nomes, Jesus, porque ainda existe um pouquinho, ainda existe, né, na terra um pouquinho que busca o Senhor. Louvado seja Deus, que enfrenta mesmo o inimigo. O inimigo, ele tem que ser enfrentado mesmo. A gente não vai lá afrontar ele, mas se ele vir, se ele entrar no templo, na casa do Senhor, ele vai cair por terra e vai sair no nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, quando o homem ele não conhece as Escrituras e nem o poder de Deus, ele erra, ele peca e ele mergulha, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus na ignorância espiritual. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Então, o anjo do Senhor, o pastor, ele tem que ter a palavra de Deus. Ele tem que ser um homem reverente. Ele tem que ser um homem, né, prudente. Ele tem que ser um homem que dê testemunho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Aleluias. Louvado seja Deus. Aleluias.
Em João 5,39, Jesus também lhe diz, né? Examinais as Escrituras, porque vós cuideis ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, o tempo é hoje de nós examinarmos as Escrituras sagradas, porque é dela que vem, né, a nossa vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. A falta de conhecimento do poder de Deus leva as pessoas a duvidarem, louvado seja Deus, dos milagres de Deus. Quando uma pessoa ela não conhece o poder de Deus, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ela vira uma pessoa duvidosa, ela não crê nos milagres de Deus. E a Bíblia, ela é um livro de milagres, de Gênesis ao Apocalipse. Louvado seja Deus, as Escrituras enfatizam o poder de Deus em ação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Infelizmente, alguns homens ainda se recusam a crer, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, mas de Gênesis a Apocalipse, a palavra de Deus é, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, é cheia de milagres, né? Do poder de Deus em ação o tempo todo. Quando Moisés ele tirou o povo do Egito, os milagres eram constantes, né? Louvado seja Deus, o poder de Deus era constante, estava ali em ação o tempo todo, fazendo milagres para aquele povo. No Salmo 62:11, né, o salmista também escreveu dizendo: uma coisa disse Deus 2 vezes ao ouvir, que o poder pertence a Deus. Então ele disse duas coisas a Deus, né? E 2 vezes ele ouviu que o poder pertence ao Senhor, nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? E em Lucas, o Evangelho, né, de Jesus, segundo escreveu Lucas, 6,19, Lucas também descreve o poder de Deus que operava em Jesus, dizendo que em toda a multidão procurava tocá-lo, porque saía dele virtude que curava a todos. Então, quando Jesus ele permeou por esta terra, aleluia, andou por esta terra, louvado seja Deus, todos queriam tocar no Mestre, porque do Senhor saía virtude, aleluia. Então, o poder de Deus estava sempre em ação também na vida de Jesus quando ele esteve aqui na terra. Em Romanos 1:16, Paulo também ele escreveu, dizendo: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e também do grego. Então, o apóstolo Paulo, né, o apóstolo dos gentios, ele não se envergonhava do Evangelho de Deus, porque era poder de Deus na vida dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Em 1 Coríntios 1:18, Paulo também afirma que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então, o apóstolo Paulo, né, foi quem falou estas palavras, que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, né? Então, é loucura para aqueles que não creem, que não dá crédito, então vai perecer. Mas para nós que somos salvos é o poder do próprio Deus. Em 1 Coríntios também ainda, no capítulo 1:24, Paulo ainda afirma com autoridade: mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos lhe pregamos a Cristo, louvado seja Deus, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então, o apóstolo Paulo dizendo que ele pregou para este povo o poder, né, e a sabedoria de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Então, nós também podemos corrigir 2 grandes erros, né, em nossas vidas, né? Examinando as Escrituras, louvado seja o nome do Senhor Jesus, diariamente, e meditando na lei do Senhor de dia e de noite, né? Louvado seja Deus, porque muitas das vezes os afazeres são tão grandes que a pessoa acaba sendo sufocada e não consegue meditar na palavra de Deus todos os dias. Mas nós podemos corrigir isso, né? Examinando as Escrituras diariamente
meditando na lei do Senhor dia e noite, né? Louvado seja Deus. Josué 1:8, Salmo também primeiro 1 e 3, né? E conhecendo mais o Senhor, procurando se fortalecer no Senhor e na força do seu poder, né? Aleluia. Oséias 6:3 e Efésios também 6:10, né? Então está aqui a palavra do Senhor que eu deixo para a igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, deixo para os amados irmãos e irmãs e ouvintes da palavra de Deus. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a todos vocês, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não cometam esse erro, medite, examine e guarde, né, a palavra de Deus. Amém? Que todos fiquem guardados debaixo da mão, né, do Deus Todo-Poderoso, hoje e sempre, até a volta de Jesus. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a todos vocês.